Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores responsáveis pelo julgamento do dia de hoje, excelentíssimo senhor relator, senhor procurador eleitoral, excelentíssima senhora relatora. Senhor presidente, como já foi anunciado, estou aqui na data de hoje para advogar em causa própria. Na realidade, sou o requerido desta ação. Procurei estar presente na data de hoje, procurei desincumbir outro colega de fazer essa defesa, pelo fato de que entendi, por ser uma coisa, algo bastante pessoal, caberia a mim mesmo me apresentar aqui perante vossas excelências e tentar explicar de uma forma bastante sucinta essa questão que envolve a justa causa para a desfiliação partidária, de acordo com o meu sentimento. Já ouvi durante toda a tarde aqui, realmente se entende que é bastante complicado para comprovar a justa causa para se desfiliar. No entanto, senhor presidente, senhores relatores, eu diria que a grave discriminação pessoal ela é muito fácil de ser sentida e difícil de ser explicada, de ser comprovada realmente. Então cabe muito mais fácil quem as sente poder passar do que eu enviar um colega que fosse falar por mim. Mas antes de eu entrar na questão de mérito, eu gostaria de alegar em preliminar, data máxima vênia, com todo respeito, eu gostaria de alegar a preliminar de cerceamento de defesa. Ocorre o seguinte, o artigo 5º da resolução 26.610, ela prevê que o momento correto de se requerer diligências é a contestação. Pois bem, eu requeri na minha contestação que o tribunal mandasse expedir ofício ao PSDB de Itatinga para que fizesse juntar nos autos as provas, principalmente do fato da não convocação deste advogado e vereador para participar da convenção partidária realizada em 13 de março de 2011. E esse pedido, ele não foi apreciado. Não há indeferimento e nem indeferimento. Eu entendo que o momento de se pedir a diligência é na contestação, é o que diz o artigo 5º. Eu não teria uma outra oportunidade. Como bem já foi dito aqui, num dos casos em que se pediu para se ouvir outra testemunha que não tinha sido arrolada, ou que não tinha comparecido, entende-se que é uma audiência una e que não tem condições. Agora, precisa ser relevante. Esses documentos precisam se demonstrar a relevância. E eu demonstro pelo fato do seguinte: foram ouvidas 2 testemunhas minhas, testemunhas do requerido. O partido requerente arrolou 3 testemunhas, sendo ela o presidente da Câmara atual. No entanto, na audiência, não entendo porquê, desistiu da oitiva das testemunhas. No entanto, todos os depoimentos ficou constando que, uma vez compromissada a testemunha, passava a ser inquirido. Inclusive o meu depoimento e o depoimento do representante legal do partido, o senhor Marcos Dias Lopes. Com o devido respeito, o procurador eleitoral, em suas alegações finais, ele entende que a afirmação passada pelo presidente do partido, que estava sendo ouvido não sob compromisso, mas como representante ali naquela ação, o depoimento dele afirmando que fez publicar em jornais, em rádio, em carro de som e nos locais públicos, que isso bastava para comprovar que eu não estava com a razão ao dizer que não houve que não houveram essas convocações. Disse também, então eu entendo o seguinte, que o procurador eleitoral talvez se equivocou, porque o procurador ele coloca aqui nas alegações finais o seguinte, me permitam ler. Outro sim, as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que houve convocação mediante edital publicado em órgãos públicos e carros de som que circulam pela cidade, tal qual sempre fazia.
conforme depoimento de Marcos Dias Lopes, atual representante legal do partido requerente. Então, o procurador diz, as testemunhas, mas as testemunhas ouvidas são minhas, e as minhas testemunhas jamais afirmaram isso. Ao contrário. Aí é que a gente entende que existiu a justa causa para a desfiliação por causa da grave discriminação. A discriminação, pessoal, ela acontece, a meu ver, é quando as pessoas, de alguma forma, nos viram as costas. Como se, por exemplo, eu aqui, em um ato de desespero para tentar convencer vossas excelências, de repente eu me voltasse as costas para os senhores e começasse a falar com a plateia, com quem está aqui. Eu estaria faltando com respeito, portanto, seria uma discriminação em relação a vossas excelências. E o que o partido PSDB de Itatinga fez com a minha pessoa foi exatamente isso, virar as costas. Não é? E simplesmente, em relação a essa questão da convocação, o presidente do partido, que o procurador eleitoral entendeu que era testemunha, mas não era testemunha porque falava como representante legal, portanto não estava sob compromisso. O senhor Marcos, ele diz o seguinte, nós convocamos todos os membros do diretório da mesma forma, ou seja, por escrito, só vê o depoimento dele, por escrito, colocado nos prédios públicos o edital, colocado em carros de som na rua, em rádio, e disse o seguinte, que a minha testemunha, a senhora Luana, que também era membro do diretório, ele disse que ela foi convocada da mesma forma que todos. No entanto, o depoimento da senhora Luana, ela disse, ela foi convocada por telefone por 2 vezes, uma no dia da eleição, da eleição do diretório. E quem fez essa convocação foi o senhor presidente do partido, o senhor Marcos Dias Lopes. Portanto, aqui se verifica que os membros do partido não recebiam o mesmo tratamento. Porque a senhora Luana tinha sido candidata. Mas ela foi convocada com deferência, mas o vereador que era do partido, do PSDB, não teve essa mesma deferência. Então é por conta dessas divergências que era muito importante para mim que fosse deferido a diligência de se buscar, que o partido mostrasse esses documentos. Aí está a relevância. Por quê? O partido tomou conhecimento, porque, é claro, o advogado que defende o partido é aqui de São Paulo. Ele acompanha, ele deve ter visto na minha contestação que eu requeri esses documentos. O requerimento é antes da audiência de instrução. Então, na verdade, quando se foi para a audiência de instrução, eu já sabia. O presidente do partido vem e alega que tem esses documentos em mãos. Não é? Então, de maneira que se houvesse, se eles já sabiam, por que não apresentaram? Se não apresentaram, porque não tem os documentos, porque não houveram convocações. Há aquilo que afirma a minha testemunha. Então, por isso que eu sustento que está sim, eu estou tendo cerceada a minha defesa. Porque se houvesse esses documentos, ou seja, se houvesse o ofício solicitando determinando que o partido juntasse esses documentos, e eles não demonstrassem, ou demonstrassem de forma que não comprovasse aquilo que o presidente falou, eu teria, pelo menos, alguma coisa em meu benefício para comprovar a grave discriminação pessoal, que eu entendo que realmente é complicado de se comprovar. No entanto, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência controlasse o tempo, porque como vereador, nós estamos acostumados lá na Câmara que toca uma sirene para que a gente... Tem mais 5. Muito obrigado. Então, nesses 5 minutos, eu quero dizer o seguinte. Durante todo o tempo que eu, desde que realmente, quando eu entrei no partido, que foi para me candidatar em 2008, o próprio presidente do partido, o senhor Marcos Dias Lopes, é um dos responsáveis por retirar o meu nome da lista. Eu já passei na convenção em 2008. Quando eu fui fazer o registro, o meu nome tinha subido da lista. Tive que entrar com uma ação contra o partido, o recurso eleitoral, para que aí o partido fosse lá e dissesse que era filiado. Por ocasião, na disputa da presidência da Câmara, como está bem explicado no processo, eu montei uma chapa para concorrer à presidência. O partido montou uma outra com outro candidato, não me apoiou, conforme diz na sua ação, na inicial, que me dera todo o apoio. Ao contrário,
montou uma outra chapa em confrontação à minha. Eu venci as eleições e a partir daí virou caos a vida. Porque lá é um município pequeno. Ficamos 2 anos na presidência. Quando veio para a disputa do novo biênio, lá nós temos o direito de ser conduzido ao cargo de presidente. 2 meses antes, o PSDB, juntamente com o então vice-presidente, 2 meses antes da eleição, protocolizou a chapa, sem ao menos o partido me procurar para discutir a nova eleição. Tudo bem, isso pode até ser considerado como algo que existe entre as pessoas do partido. Mas já se demonstra aí o partido virando as costas. Tudo bem, me tornei vereador, desci da mesa, vim para o plenário e comecei a exercer o meu papel de vereador. E aí a coisa piorou, porque aí nós começamos a investigar irregularidades, não é? Itatinga está passando por um momento muito difícil, não é? Porque o desvio de dinheiro é bastante, e infelizmente isso é uma realidade. E nós apresentávamos então requerimentos para que o prefeito prestasse contas, que mandasse as contas. Para os senhores terem ideia, em 3 anos, a esposa do prefeito, o administrador da prefeitura, gastaram quase R$1 milhão em adiantamento de viagem. Então a gente pedia esses requerimentos na Câmara. O que faziam os vereadores do PSDB? Não, barravam os meus requerimentos. Nada a gente podia fazer. Então, concluindo, eu não tinha como continuar no PSDB. Se eu quisesse continuar a exercer a minha função de vereador. A minha função de vereador. E vejam, senhores, que quando eu me desliguei na ação, o partido requerente, o PSDB, alega que eu saí porque queria ser candidato a prefeito. No entanto, hoje eu só sou candidato a vereador, pelo partido que eu estou hoje, que é o Partido dos Trabalhadores. Então não existe verdade. Outro detalhe, eles afirmaram tudo isso e dizem na inicial que iriam comprovar com testemunha que eu queria ser candidato a prefeito, por isso é do partido. Desistiram de ouvir as testemunhas. As testemunhas do processo são só minhas, não existem. Então, para encerrar, senhor presidente e senhores relatores, a coisa está tão grave que em março, os senhores, obviamente aqui, como todo mundo, usam a internet, assistem os jornais, Itatinga ficou conhecida no Brasil inteiro, no mundo inteiro, com as cenas que passaram na Câmara, a briga dos vereadores na Câmara. Eu era a pessoa que estava lá discutindo e fui agredido, inclusive, pelos vereadores que compõem a base do PSDB. Está lá, para quem quiser ver, abrir a internet, está aí, briga na Câmara. Até apanhar na cara eu apanhei. Agora, o que me fazia ficar então dentro de um partido desse que faz até, por intermédio de estranhos, até ameaças? Né? Então, me permita só encerrar, senhor presidente. Essa é a exposição. Eu senti na pele realmente essa discriminação pessoal e gostaria sim de continuar como vereador. No entanto, me curvo diante da decisão dessa corte, que eu entendo que tem tomado as decisões dentro da mais pura justiça. E faço isso porque eu espero uma decisão que ela seja realmente justa e perfeita, senhor presidente.